pessoal, eu sou a Camila. Se você está assistindo esse vídeo é porque você está estudando contabilidade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as normas que você precisa conhecer para estudar contabilidade para concursos, onde é que você encontra, qual é a lógica que está contida nessas normas, para você poder estudar de uma forma mais direcionada, para você não ficar perdido no meio daquele caminhão de textos e de artigos sem sair do lugar, beleza? Vamos lá então. A contabilidade, ela tem um marco muito importante na nossa vida, que é a Lei 6.404 de 76. Isso mesmo, é uma lei de 1976, que durante muitos anos continuou na sua versão original ou praticamente original e foi alterada alguns anos atrás. Mas a Lei 6.404, ela é um marco por quê? Porque ela, de certa forma, profissionalizou uma série de acontecimentos na estrutura societária das empresas do Brasil. Ela coincidiu com um momento histórico em que existia a intenção clara, que está lá na exposição de motivos dela, a intenção de que as empresas vendessem ações, que as pessoas pudessem participar das ações das empresas, pudessem tirar seu dinheiro de outros tipos de investimento, tirar seu dinheiro debaixo do colchão e colocar numa empresa. Agora imagina o seguinte, você está acostumado com um tipo de investimento seguro, ou sobre o qual você pelo menos tem total controle, e aí você é convidado a colocar suas economias, colocar seu dinheiro numa empresa que será administrada por uma outra pessoa. Então você vai ser o acionista minoritário, você vai ser uma pessoa que vai participar de uma pequena parte de um negócio que vai ser administrado por outras pessoas. Para que você faça isso, confie de fazer isso, tem uma legislação de suporte que organizou as informações que essa empresa tem que prestar, garantiu a esse acionista, principalmente ao minoritário, uma série de direitos, por exemplo, de receber dividendos, de ter distribuição de lucros, esses dividendos de uma forma obrigatória, estabelecer um mínimo para isso, direito de retirada, quer dizer, o direito de você ir embora dentro de certas condições, entre um monte de outras coisas. Então, na Lei 6.404, a gente encontra toda uma estrutura contábil que vai me dizer quais são as demonstrações contábeis que eu tenho que apresentar, como é que elas têm que ser preparadas. Existe uma preocupação com a continuidade no tempo dessa empresa e também de um outro lado, como se a gente estivesse pensando numa balança, tem uma preocupação com o acionista, com essa pessoa que está sendo convidada a colocar suas economias na empresa. Essa lei é uma lei extremamente importante. Para o concurso, o que eu digo para vocês é que vocês têm que ler do artigo 175 até o 205. Parece muito pouca coisa, né? Você fala, poxa, tem aí, sei lá, 30 artigos, moleza, em meia hora então eu fico sabendo tudo de contabilidade? Não, infelizmente ou felizmente, esses 30 artigos tem o resumo de tudo que a gente vai estudar no programa de contabilidade geral e contabilidade avançada. Então, se você não está estudando contabilidade ainda, provavelmente ao ler esses 30 artigos, você vai ter a impressão de estar lendo uma outra língua. E na medida que você vai estudando, essas coisas vão fazendo sentido, vão se clareando e vão fechando um grande quebra-cabeça, que é o que a gente vai construir ao longo aí das aulas de contabilidade geral e contabilidade avançada. Então, essa lei tem que estar na cabeceira, essa lei vai ter que ser lida várias vezes, esses artigos, por vocês. Dependendo da banca, dependendo do cargo para o qual você está se candidatando, você tem mais ou menos questões teóricas. As questões teóricas, muitas vezes, são cópia ou quase cópia do texto que está escrito nesses artigos, tudo bem? Bom, aí vocês vão ouvir falar um monte aí do CPC. Vocês estão vendo aqui que o CPC para contabilidade não é Código de Processo Civil. Eu sei que uma boa parte dos meus alunos, assim como eu, é da área do direito. Então, quando a gente escuta CPC, imediatamente a gente se lembra do Código de Processo Civil. Toda vez que a gente falar aqui de CPC, estamos falando do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E o que é isso? Esse comitê é uma reunião de gentes interessadas na contabilidade
que aconteceu lá por 2005, 2006, não me lembro o ano exato, mas 2000 e pouquinho, quando começou um movimento importante no Brasil de internacionalização das normas contábeis. Então, o Brasil vinha com as suas normas, a gente tinha uma série de coisas equiparadas a outros países, aos Estados Unidos, ao US GAAP, mas a gente teve um movimento que não aconteceu só no Brasil, mas em vários países, de adequação, de adaptação das normas contábeis às normas internacionais europeias, que são as normas do IASB, que talvez vocês já tenham ouvido falar aí dos IFRS. Bom, essas normas que promoveram uma série de mudanças e de alterações relevantes na Lei 6.404, precisaram ser mastigadas e discutidas para que as pessoas que se relacionam com a contabilidade conseguissem aplicá-las. Então imagina o seguinte, você está com o seu carro andando, né? E você está com o seu carro andando a gasolina. De repente, no meio do caminho, alguém fala, agora você não vai mais usar gasolina, agora você vai usar álcool misturado com água. Se você não tiver uma ajuda, uma adaptação, uma adequação, vai dar pau, concorda? Não vai dar certo. E é mais ou menos isso que aconteceu. Você vinha na contabilidade de um jeito, quer dizer, as empresas estavam fazendo, estavam com seus balanços sendo publicados e auditados de acordo com um conjunto de regras. Esse conjunto de regras foi alterado durante o caminho, em movimento. Então, eu precisei de um órgão que estudasse, se reunisse para decidir como promover essas mudanças, como fazer as adaptações e como essas novas normas deveriam ser aplicadas. Esse órgão é chamado CPC. Ele é formado por pessoas do Banco Central, do Conselho Federal de Contabilidade, do Instituto Brasileiro de Contabilidade, do Instituto de Auditores, ou seja, pessoas que são interessadas na contabilidade, órgãos que normalmente são órgãos que produzem normas contábeis. Essas pessoas passaram a se reunir, discutir essas mudanças e, como resultado dessas mudanças, existem uma série de documentos emitidos que são chamados de CPCs. Então, quando a gente falar que é o CPC 4, é o CPC 8, é o CPC 20, estamos falando desse resultado da reunião dessas pessoas. O CPC em si não é norma, ele não tem uma força normativa. Só que como ele é discutido e produzido pelos órgãos que vão fazer as resoluções, as instruções que posteriormente serão normas, em geral, aquele CPC é convertido numa resolução, por exemplo, do Conselho Federal de Contabilidade, numa norma do Banco Central. Então, para fins de concurso, quando isso não for assim, eu vou avisar vocês, vocês podem tratar o CPC como sendo a regra que vai ser cobrada de vocês. Nos editais, em geral, tem lá a previsão de cobrança dos pronunciamentos contábeis, tudo bem? Minha sugestão, toda vez que vocês forem estudar um CPC, peguem do site cpc.org.br, lá em cima no cabeçalho tem documentos emitidos. Aí você vai entrar em pronunciamentos e vai pegar o pronunciamento que você precisa. Por que estou dizendo isso? Porque os pronunciamentos são alterados ao longo da vida. Então não adianta nada você baixar um documento, tem CPCs gigantes, de muitas páginas, você vai baixar, vai imprimir, vai salvar e de repente amanhã você está estudando uma versão que não é mais a mesma. O que identifica que aquele CPC foi alterado é um R seguido de um número. Esse R significa revisado. Então, se você pegar lá, CPC Estrutura Conceitual Básica, entre parênteses R1, significa que aquela é a versão depois de uma revisão. Tem coisa que está no R2, R3, sei lá. É sempre bom quando você for estudar, quando você pegar um edital, você se certificar de que você está estudando a versão mais atualizada do CPC. Claro que a gente teve uma avalanche de mudanças e de publicações mais perto de 2007, 2008, que é quando as alterações mais relevantes ocorreram. Hoje a gente vem num movimento mais estável, mas de vez em quando tem algumas alterações. Agora em 2019 começa a valer o CPC novo que trata de arrendamento mercantil. Então muitos anos depois da publicação do CPC original que tratava de arrendamento mercantil, a gente tem uma regra
nova. Precisamos então, como em todas as legislações, CPC não é legislação, repetindo, mas como em tudo que a gente vai estudar, nos certificar de que a gente está usando uma versão atualizada, de que a gente está usando a norma que está valendo. Tudo bem? CPC. Não se iludam de que vocês vão pegar um texto, vão sentar, vão ler e vai ser bem legal. Não vai. CPC é chato pra caramba. Eles são longos, eles são repetitivos, eles não são estruturados de uma forma para te ensinar o assunto. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é: não aprendam nada pela primeira vez a partir do CPC. O CPC não foi feito para te ensinar aquele assunto. O CPC foi feito para dizer como você deve tratar um assunto que você já conhece. Então, estuda em outro lugar, vai para o CPC depois. Toda vez que você inverter esse caminho, você vai se dar mal. O CPC, como eu disse, ele é repetitivo, o texto dele não necessariamente segue uma ordem lógica, então ele vai falando como se fossem tópicos, e se você não conhece aquele assunto, você vai ficar muito confuso. Para os concursos, a maior parte dos CPCs não precisa ser estudada. Se você estudar o assunto, em geral, já é suficiente. Alguns temas costumam cair com uma certa frequência como cópia do CPC. Eu vou dizendo isso para vocês aqui ao longo das aulas. Um CPC que você precisa ler mais de uma vez é o primeiro de todos, que é um CPC que não tem número, o único que não tem número, que chama Estrutura Conceitual Básica. Estrutura conceitual básica é como se fosse aquele manual que antigamente vinha dentro da caixa de um jogo. Lembra que tinha lá o manual e dizia quem são os participantes, quem pode jogar, quantos pontos vale cada coisa, quanto que a pessoa perde se fizer A ou B ou C? É isso. O CPC da estrutura conceitual básica vai dar os princípios, vai dar as regras do jogo. Então, essa regra vocês têm que conhecer de cabo a rabo, a lógica e o texto que está lá, porque vai cair alguma coisa, vai ter cópia literal do que está lá no CPC. Agora, não saiam, por favor, baixando e lendo o CPC, que vai ser um caminho sem fim e que não vai levar vocês para acertar as questões. Então, na medida que vocês forem estudando, eu vou te dizendo, olha, esse CPC você precisa ler. Esse CPC, esse pedaço cai. Esse CPC não precisa. Com isso que a gente está fazendo aqui, combinado com os exercícios, já está suficiente. Tudo bem? E coloquei aqui também o site do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, que é onde você vai encontrar uma série de resoluções que a gente vai falar aqui nas aulas, que também são objeto de questionamento nas provas. Então, as normas contábeis em geral, para as empresas em geral, você vai encontrar aqui no site do CFC. Tudo bem? Vamos lá, então, agora entender o que aconteceu com a Lei 6.404, com as alterações que ela sofreu ao longo aí dos últimos anos. Lembrando que, se você está começando a estudar nesse momento, você é uma pessoa feliz, porque você já pegou as alterações consolidadas. Então, todo mundo já sabe o que significaram essas mudanças, as adaptações relevantes já foram feitas. Quem estava aqui mais ou menos no ano 2007 até 2010, 2011, sofreu um bocado para conseguir acompanhar essas mudanças. A gente vê até nas questões de prova um movimento interessante nesse período aqui. Entre 2007, 2010, 2011, a gente tem uma enxurrada de questões teóricas. Por quê? Porque o próprio examinador não sabia como é que era para fazer cada uma das coisas. As empresas, as auditorias, estava todo mundo um pouco perdido com relação a essas normas. E aí, a questão teórica é sempre mais segura. Você faz cópia da lei, cópia da resolução e tá certo ou errado, não tem muito questionamento. De 2012 para cá, a gente já vê que as coisas voltaram ao normal, as bancas que são mais teóricas continuam, as bancas que costumam fazer questões de contabilidade mais elaboradas, mais práticas, voltaram ao normal também. Mas para a gente entender aqui, lá em 76, eu tive a Lei 6.404, já falamos disso um pouquinho antes aqui. Aí foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que nos ajudou a adaptar
tudo que foi publicado a partir das alterações da Lei 11.638 na 6.404. Então, esse é um marco. Essa Lei 11.638 é a lei que interferiu na Lei 6.404 para promover as mudanças de adaptação às normas internacionais. E aí, um pouquinho depois, em 2009, veio a 11.941 e fez um refinamento. Então, aquilo que tinha ficado meio estranho, aquilo que pensou-se melhor, que tinha um outro jeito de fazer, acabou sendo alterado um pouquinho para frente com a Lei 11.941. Obviamente, quando você pegar a Lei 6.404, você vai pegar a redação após essas alterações. Tudo bem? Então, isso aqui é para que vocês saibam qual é a fonte de dados, quais são as normas e onde encontrar essas normas que a gente vai precisar ao longo de todo o curso. Tudo bem? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.